Boa tarde. Esta é a terceira sessão da iniciativa Sala de Estar, Sala de Ser, Diálogos Filosófico-Culturais. O meu nome é Hugo Monteiro, sou investigador no Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é com gosto que aceitei o desafio da minha colega e amiga Celeste Natário para integrar esta série de eventos, hoje em sessão dupla. Cabe-me inaugurar esta sessão com este título: Estar por todo lado em sua casa. Trata-se de um título propositadamente enigmático, portanto, é um título interrogado: Estar por todo lado em sua casa, e ele enfrenta, de uma forma propositada, uma certa ambiguidade do tempo que nós atravessamos. Um tempo que, como nós sabemos, foi um tempo de confinamento imposto, foi um tempo em que fomos obrigados a permanecer em casa no contexto de uma quarentena pandémica, obrigados a circunscrever-nos ao nosso espaço próprio e, após uma primeira fase, estaríamos então em desconfinamento, portanto, num processo lento de saída de casa. É este contexto que se encontra, então, com este desafio autoproposto: estar por todo lado em sua casa. Visto que é uma interrogação, cumpre-nos, talvez, enfrentar alguns dos sentidos deste estar por todo lado em sua casa. O que é que isto poderá querer dizer? Algumas hipóteses. A primeira delas, retórica, estratégica. Imaginem um contexto em que estamos proibidos de sair de casa para a maior parte das coisas, desobedecemos a essa imposição e somos apanhados, talvez por um polícia, por um delegado de saúde, por um dos guardas de um romance Kafka, e, confrontados com o nosso erro, respondemos: senhor guarda, como assim não estou em casa? Eu estou por todo lado em minha casa. Este seria um sentido, digamos, estratégico do estar por todo lado em sua casa. Pura retórica. Há um segundo sentido, ainda que implique torcer um pouco a frase original. O estar por todo lado em sua casa poderia significar que eu tenho todos os lados em minha casa. Uma espécie de cosmovisão no meu próprio reduto. Confiar na totalidade de uma paisagem confinada. Portanto, uma espécie de fé doméstica. Já exploraremos esta questão da paisagem. Um terceiro sentido. Com algum sarcasmo poético, com algum cinismo filosófico, enfrentar a ausência da casa própria como questão social concreta. Quando ter casa, quando estar em casa, quando ficar em casa, é um privilégio só de alguns. Se não tenho casa, estou por todo lado em minha casa. Na verdade, isto significa que não tenho casa em lado nenhum. Estou perante aquilo que seria a violência de uma determinada fronteira. É um sentido social. Ainda um outro, uma espécie de sublinhado da propriedade, mesmo que negando ou em negação dessa mesma propriedade. Imaginem a expressão muito coloquial: a casa é sua. Faça como se estivesse em sua casa. Mi casa, su casa. Mesmo que, alargando o território próprio, o domínio íntimo ao estranho, ao estrangeiro, muitas das vezes, a maior parte das vezes, o poder mantém-se. A casa é sua, faça como se estivesse em sua casa, passa, na maior parte das vezes, por um sublinhado de que a casa é minha. Mantém-se então a enigmaticidade do estar por todo lado em sua casa. Por isso, talvez seja uma boa altura para desvendá-lo um pouco mais, desvendar de onde esta frase vem.
Trata-se, na verdade, de um fragmento novalis. Um fragmento eleito, aliás, para um denso comentário de Heidegger em pelo menos um dos seus cursos. O fragmento diz textualmente o seguinte, e passo a citar. A filosofia é, propriamente falando, nostalgia. Qualquer coisa que leva a estar por todo lado em sua casa. Repare-se, a filosofia seria então nostalgia. Na nostalgia, o indício de uma falta, que coloca o filósofo como um vigilante dessa falta, um viandante melancólico. Se quisermos ser fiel a uma imagem também heideggeriana, um pastor dessa falta. Mas, mesmo na nostalgia, a filosofia estaria em casa por todo o lado. Ou seja, tendo nessa falta um fator unificador, um cimento, um alicerce, uma arquitetura da sua casa em todo o lado. Falando de cultura, falando de pensamento português, sabemos o quanto tantas vezes este estar por todo lado em casa, ou muitas das vezes só o pensamento da casa, pontuou, pautou alguns equívocos e bastantes épocas de preocupação filosófico-literária. Nós não iremos por aí, ainda que esta dimensão, como verão, esteja sobre crítica. Seja como for, em estar por todo lado em sua casa, no sentido exato deste fragmento novalis, nós temos aqui uma espécie de delimitação na casa própria, portanto, o estar sempre em sua casa, uma espécie de confinamento filosófico, já que é a filosofia que cumpre estar por todo lado em sua casa. Por outro lado, uma consciência ou intuição de imensidão, por todo lado. E, neste caso, um desconfinamento pelo filosófico. Estar por todo lado em sua casa é, ou poderia ser, a enunciação de uma paisagem filosófica, ou pensante, ou pensativa. Falemos então de paisagem, no sentido desta paisagem filosófica, e lembremos alguns dos seus elementos. Na estética, mas não só na estética, em todos os discursos disciplinares que abordam a paisagem, e mesmo que com uma vinculação preferencial às chamadas artes visuais, uma paisagem é, em primeiro lugar, uma delimitação, uma fronteira. A história já ampla do conceito de paisagem não abdica desta delimitação ou desta fronteira. Ela está, inclusivamente, ela tem uma vizinhança etimológica que, em algumas línguas latinas, aproxima país de paisagem. Portanto, há aqui realmente um território delimitado. Mas, em segundo lugar, nesta fronteira, neste espaço delimitado, temos o convívio entre o próprio e o inapropriável. O alcance e a imensidão. Todo lado aqui, o inalcançável aqui. Todo lado em sua casa. Ainda em terceiro lugar, e pensando já numa frase lapidar de Pessoa, Bernardo Soares, eu passo a citar a frase: mais certo era dizer que um estado de alma é uma paisagem. Haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão somente a verdade de uma metáfora. Vejam que, nesta frase, Bernardo Soares garante uma vinculação psicológica ou existencial à paisagem. Portanto, a paisagem como um estado de alma. Esta vinculação psicológica ou existencial garantiria, de acordo com Bernardo Soares, não só a verdade de uma metáfora, como também a ultrapassagem da mentira de uma teoria, como ele diz, de uma forma muito assintosa. Em qualquer dos casos, o em todo lado em sua casa não deixa de ser, de uma maneira ou de outra, uma espécie de confinamento. Neste caso, um confinamento filosófico.
porque é à filosofia que se proporciona este privilégio paisagístico de por todo lado estar em casa própria, por todo lado estar em sua casa. Ora, é este mesmo confinamento que pretenderemos contrariar com o auxílio de um ou outro texto e, como veremos, um ou outro dispositivo poético de Herberto Helder. Comecemos então por o primeiro desconfinamento paisagístico de Herberto Helder. Chamarei a este primeiro desconfinamento a paisagem como verticalidade. Vejam que não há paisagem clássica sem linha do horizonte. Portanto, sem uma certa horizontalidade que trespassa a paisagem de lado a lado, que é o seu centro e que é mesmo talvez o seu registro dominante. Portanto, o ponto de junção entre aquilo que eu posso prescrutar e aquilo que eu já não posso abarcar. Portanto, neste predomínio do horizonte, do fio do horizonte, neste predomínio da horizontalidade, podemos encontrar alguns pontos de fuga e Herberto Helder dá-nos um ponto de fuga preferencial. Falo de um texto incluído em Photomaton e Vox, apesar de não ter sido escrito originalmente para este livro. É um texto de 76 e chama-se A Paisagem é um Ponto de Vista. Eu vou citar o início deste texto. Herberto Helder diz então: declaram que a melhor maneira de contemplar a natureza é de cima de uma bicicleta. Marilyn Monroe, Dixit. Talvez a forma eleitamente apocalíptica e luminosa de escrutar a poesia seja de helicóptero. Não se pense que a passagem da bicicleta ao helicóptero seja apenas uma subida de graus. É, de certo, uma alteração de categorias. Esta citação. Nela encontramos o estilo e a marca, o idioma inconfundível de Herberto Helder, com a sua propriedade não só de ironia desobediente, mas também o poder de síntese absoluto nessa ironia. Ao ponto de, num único parágrafo, conseguir citar o Apocalipse, conseguir passar por séculos de debate estético, conseguir confrontar a poética de Aristóteles e ainda acabar em Marilyn Monroe. É extraordinário. Mas, de qualquer das formas, um dos pontos marcantes deste texto, logo no seu início, é esta passagem da bicicleta, de onde se veria a paisagem Marilyn Monroe Dixit, ao helicóptero. E repare-se que há aqui uma mudança, pelo menos de escala ou de perspectiva, ainda que não se resuma a isso, como veremos. Mas também de movimento. Em vez da horizontalidade do fio do horizonte, típica da paisagem, o que nós temos aqui é a introdução do voo, a questão da verticalidade. A poesia, porque é de poesia ou da escrita, pelo menos que se trata, vê de cima, sobrevoa, pousa, tomba desde o alto. Este helicóptero não é, portanto, apenas uma das indomesticadas imagens de Herberto Helder. Ele é também o recurso de uma elevação vertical da experiência da escrita, móvel e criadora em todos os sentidos. Escreve um pouco mais à frente Herberto Helder que a bicicleta passou a ser o instrumento de observação da natureza, uma peça laboratorial das ciências naturais. Como a arte não era parte nisso, teve a subtileza de mobilizar a movimentação para os aeroportos helicopterianos. Veja-se que, argutamente, substituía à visão horizontal dos interessados na natureza a visão vertical, abissal, dos seus princípios panoramas, móveis, assim, em todos os sentidos e direções, e até imóveis, para os casos obsessivos, quando o helicóptero estaca atentamente no ar, seduzido por particularidades ou generalidades do território poético,
também dito texto, escrita ou discurso, conforme conveniências geográficas de dicção. Passagem extraordinária de Herbert Weller. Neste texto, onde ele vai chamar alguns aliados óbvios ou menos óbvios, desde um certo Nietzsche a Rimbaud, a quem ele provoca de uma forma ousada que o seu barco bêbado deveria ser antes um helicóptero bêbado, mas, portanto, para além destes aliados, ele realmente vai garantir esta sua importante verticalidade na inauguração, como ele diz, do uso corrente do helicóptero. O mesmo é dizer, escreve Herbert Weller, percebia-se que a poesia é um uso e usualmente um abuso da verticalidade. Goodbye costumes horizontais e marilinianos da natureza. Daqui surge-nos o segundo desconfinamento. Diríamos deste desconfinamento que estamos na passagem da presença para a ausência. Reparem que há uma escala de velocidades na locomoção da experiência, e isto é visível desde logo na evolução do próprio conceito de paisagem. Alguns exemplos ilustres e privilegiando o caso do pensamento português. Teixeira de Pascoais, sempre disposto a ver o mundo todo do seu marão natal, portanto, todo o lado de sua casa. Pascoais ele próprio, aliás, um pintor de paisagens, o que é uma dimensão menos conhecida da sua obra, reclama a determinada altura, num texto conhecido, a representação das beiras num relâmpago. Este relâmpago tem a ver com uma viagem de Teixeira de Pascoais a uns alucinantes acima de quilómetros por hora pela zona portuguesa das Beiras portanto, o modo como ele acha que esse dispositivo técnico afeta a própria experiência da paisagem. Mas não só. Em polo oposto, um artista e ensaísta como Abel Salazar vê mudar a medida do mundo da janela do seu comboio. E Abel Salazar fala sobre o impressionismo e a mudança ou desfiguração da paisagem. Portanto, a questão do movimento, uma vez mais. Mas, ainda no outro polo, se não estivermos satisfeitos, temos, por exemplo, Mário Dionísio, que em A Paleta e o Mundo vê o quadro feito como síntese de todas as sínteses do impacificado movimento do real. Movimento e paisagem. De qualquer das formas, e apesar de tudo, este helicóptero está noutra ordem. Aquilo que diríamos uma ordem desordenada do exterior da casa, isto é, da ausência. Herbert Weller escreve que, e passarei a citar, pois a gente vai apresentar o que está presente, a ausência é que deveria apresentar-se, pois tarda na ausência. Aqui fala-se de uma estratégia inabitual. Forçoso seria desentranhá-los da obscuridade, aos obscuros, aos ausentes, apresentá-los. Senhores, vejam como eles são, esplendorosos, porque acabaram de chegar da ausência. É o comovente e fulgurante show do imaginário. Ficará para depois, para a impopularidade doméstica, vertigens, venenos, os murmúrios íntimos. Assim. Daqui um terceiro desconfinamento. A chamaremos paisagem para lá da paisagem ou, se quiserem, o estar por todo lado fora de casa. A publicação primeira deste texto em que tenho incidido deu-se numa revista chamada Nova, Magazine de Poesia e Desenho. A publicação original do texto coloca neste helicóptero uma função que ele perdeu depois na passagem para Photomaton e Vox. Ele colocava neste helicóptero uma função transformadora da paisagem ético-política, chamemos assim.
Este helicóptero deveria então corrigir o equívoco territorial da cultura portuguesa. Deveria permitir uma panorâmica em que a elevação poética construísse uma comunidade poética que contrariasse a horizontalidade de um certo nacionalismo confinado. De acordo com Herbert Weller, nem Fernando Pessoa saiu deste nacionalismo confinado, deste confinamento territorial. E, portanto, era preciso elevar para além do território a paisagem da própria cultura portuguesa. Cultura é sair de casa. Recuperar, se quiserem, o indómito do mar fora da soberania de um Mare Nostrum. Mas, fora esta dimensão mais circunstancial, diríamos que a poética ou antipoética de Herbert Weller funciona principalmente como um imperativo de reinvenção. Nesta reinvenção, a verticalidade traduz-se também num princípio de não soberania, de um não poder. A ascensão predomina. Não somos nós sobre as coisas, seria uma mera mudança de perspectiva, mas as coisas por cima de nós. A reinvenção dá-se mais do que se faz. É um acontecer, é um acontecimento, é uma experiência no sentido grego da palavra experiência, no sentido etimológico de experire, de experiência. Portanto, um nascer outro do mundo. Em Do Mundo, precisamente, um fulgurante poema mais recente de Herbert Weller, escreve-se o seguinte excerto. Se perguntarem das artes do mundo escolha de ver cometas despinharem-se nas grandes massas d'água. Depois as brasas pelos recantos, charcos entre elas. Quer na escuridão revolvida pelas luzes em herbatismo, ofício. Queimado nas orlas de fogo das poças, o meu nome é esse. E os dias atravessam as noites até aos outros dias. As noites caem dentro dos dias e eu estudo astros desmoronados, mananciais, o segredo. Gostaria de ter as qualidades de Dizar para fazer justiça a este magnífico texto. Não tendo, sublinho apenas, esqueçamos o olhar apropriador sobre a paisagem. Esqueçamos também a casa própria de que, enfim, ao fim e ao cabo, estamos muito pouco prontos para abdicar, mesmo que esta casa própria se oriente para o longe desconhecido. Esqueçamos então o estar por todo lado em sua casa. Esqueçamos porque esta verticalidade é um novo ter lugar fora de casa. Ter lugar, porque em Herbert Weller esta verticalidade é um espaçamento, um lugar novo que se experimenta em explosão. E fora de casa, em vertigem, na escuta dos tais astros desmoronados, como ele escreve, que turvam a prontidão da paisagem. Por fim, e concluindo, onde a tal casa do estar por todo lado em sua casa, na sua domesticidade, é segurança, resguardo ou confinamento, o poema tomba desde fora, contamina, contagia numa indomesticável vocação exterior. É o poema que nos coloca a um passo do desconfinamento. Nós não estamos em casa, nos domínios de casa, no poder da casa própria, na arquê de qualquer ordenada arquitetura, ante o contágio vertical do poema, no lugar do seu contágio. É de contágio que falamos quando estamos fora de casa. Blanchot, um dos vizinhos silenciosos do confinamento literário de Herbert Weller, diria em Le Très Haut estas palavras com que termino. Je suis hors de moi, c'est la fièvre. Muito obrigada, Hugo. Eu acho que ficamos aqui com um olhar, digamos, ainda que é um olhar pessoal, é uma reflexão pessoal de aproximação a partir de Herbert Weller
interpretação e da interpretação do Hugo, mas que curiosamente nos parece aqui abrir e dentro dessa vasta, dessa análise tão ampla quanto foi possível num espaço de tempo curto, mas que parece que abriu para outras paisagens, além da paisagem, enfim, mesmo assim, já num lado sentido em que foi abordada, leva-nos também, penso, para uma outra ideia de paisagem, que pode ser mesmo a paisagem das próprias ciências sociais, a paisagem do conhecimento, a paisagem do pensamento, a paisagem que, neste caso específico da filosofia, ou pelo menos de uma certa perspectiva que vem da filosofia, é de uma paisagem que aponta para uma consciência dos seus limites. E eu acho que isso é, desde logo, algo de extremamente virtuoso, permitam-me chamar virtuoso. E penso que sempre que a filosofia tiver consciência desses limites, a filosofia estará no bom caminho, a meu ver, porque ninguém, em nenhuma área do conhecimento, em nenhuma área do saber, é tão suficiente, é suficientemente grande para captar, desde logo, o essencial. E mesmo que a filosofia pretenda, em grande medida, chegar aí, chegar ao essencial, ela tem consciência desses limites, porque esse essencial não é captável. Luís Garcia Soto, que é igualmente colaborador e investigador do Instituto de Filosofia, e é na condição de escritor. Hoje, sobretudo, nós temos aqui o Luís connosco. Ele é autor de uma obra vasta e nós hoje convidamos-lo para estar aqui, sobretudo, para falar da saudade. Mas atenção, porque esta saudade não é, eu vou-lhe chamar uma saudade confinada. Quando agora utilizei confinada, é no fundo, em grande medida, digamos, sujeita a interpretações que, enfim, que já tem sido feita ao longo do tempo e por os mais diversos autores, as reflexões mais diversas a propósito da saudade, esse sentimento, que, enfim, de uma maneira geral, dizem que é luso-laico e que depois tem mais umas abordagens, enfim, noutros espaços, mas em muito poucos espaços, que o Luís Garcia Soto tão bem conheceu essas abordagens. E, inclusivamente, a ligação de Luís Garcia Soto, que é simultaneamente professor do Departamento de Filosofia Moral da Universidade de Santiago de Compostela, é também, digamos, havia uma aproximação ao pensamento, enfim, luso-galaico e ao pensamento português por via desta temática da saudade. A obra nós aqui teremos em consideração será uma obra que foi publicada em Portugal com o título Meditações sobre a Saudade, e uma outra, e essa mesma obra, que vai ser, entretanto, também publicada na Galiza, com o nome de Labirinto da Saudade. Bem, o título não é retirado Eduardo Lourenço, é sim um ponto de partida até esse título que o Luís Garcia Souto escolheu, é assim uma forma também de poder, de algum modo, dar a perceber uma certa ideia de desconfinamento da saudade. E daí também o título desta conversa, que é Para lá do desconfinamento do tema da saudade. Não é, Luís? E boa tarde. Obrigado por essas palavras, Celeste, que desta vez percebi muito bem. O som funcionou muito bem. Agradeço este convite e o primeiro que quería dizer é que ese cualificativo de escritor, nun sentido largo, escritor ensaísta, porque non teño practicado os outros campos da literatura como poden ser a poesía ou a narrativa, aínda que teño estudado a literatura. Grande parte deste vínculo con o grupo
procede do facto de eu terme ocupado moito de relações entre filosofía e literatura. E eu, para comenzar un pouco este diálogo que deixo, penso, dunha forma aberta e entón, na medida que aparecen questões, pois irán dirixindo o diálogo, o título de Desconfinamento, ou Desconfinando o pensamento da saudade, para mí, que escollí entre eses tres títulos que se me dean, ten, polo menos, un primeiro aspecto a considerar, e é que penso que na Galiza e en xeral podemos dixer dentro do mundo do pensamento e a cultura lusófona un preconceito con relación ao que é o pensamento da saudade. Que está como demasiado cualificado como unha serie de trazos que facen que ese pensamento non sexa inmediatamente accesible e ao mesmo tempo non teña unha atracción para todos os que temos a experiencia da saudade, pois percebemos como un corte entre esa experiencia e o pensamento ou filosofía da saudade. Como filosofía eu poso por agora unhas marcas, pois metafísica, con unha identidade sociolóxico-política tamén determinada. Hai unhas marcas que forman como un cerco que impeden ou pelo menos dificultan o acceso a esa filosofía que eu penso que pode ser lida desde ángulos absolutamente diferentes àqueles como o formulan as persoas que sustentan esa filosofía. Un segundo aspecto que quería por sobre o desconfinamento da saudade teria que ver coa experiencia da saudade e como a saudade xa como o sentimento que pode ter unha persoa como algo que permite lutar contra o confinamento. E eu agora vou ser moito simples e contar o que eu fiz o último día antes do confinamento e depois, cando eu pude xa sair do confinamento. Eu aclaro que na Galiza, na España, o confinamento foi durante aproximadamente 8-9 semanas total. Iso significa que non era posible sair do domicilio para nada, só para aquilo estritamente necesario. Non había horarios de paseos e o único motivo para sair era para comprar os alimentos ou para ir á farmacia ou ao médico. E inclusive era recomendado adquirir o que son as compras por medio do telefone, etc. Entón o confinamento era total. E así foi 8-9 semanas. Entón o primeiro día, cando ia ser decretado o confinamento, no día seguinte, eu decidí dar un paseio, paseos que costumo facer, que son exactamente pela costa, mas pela costa no sentido máis absoluto, digamos, pelas falesias que están sobre o mar. Non? Há un camiño que podéis ver depois, se queréis, pondo en internet o camiño dos faros, tal cual, o camiño dos faróis, mas é o camiño dos faros, dixemos na Galiza, e é un camiño desde 200 kilómetros bastante selvalle, mas ao tempo bastante civilizado, que se pode facer pela costa desde un pouco máis abaixo da cidade da Coruña, onde eu vivo, até o cabo de Fisterra, que é o
ponto máis occidental da Galicia. Ben, pois entón eu decidi facer un pequeno trecho na véspera do confinamento e fui camiñar entre as praias de Soesto e a praia de Trá. E un camiño, neste caso, moito fácil, porque discorre exactamente pola beira do mar e o que son non há falencias e é un camiño plano. Entón, nos primeiros días do confinamento, viví na lembranza a extrañeza daquele paseo. E depois, cando pude sair, que foi pasados 2 meses, porque o noso confinamento total só nos permitiu aos 2 meses sair do municipio. Porque no caso da Coruña, a cidade e o municipio coinciden, non podían sair. Pois voltei a ese paseo. Ese paseo, como dixía antes, son 200 kilómetros. Eu habitualmente fago 6 kilómetros, 10 kilómetros, non faço máis. E entón continuei onde deixara o camiño e seguí o camiño pelo bordo do mar. Entón, a saudade que foi aí, pois, como diría Teixeira, a lembranza, a esperanza, a lembranza, o desexo, a lembranza como apoio para a experiencia do confinamento e depois o desexo, o retorno ao paseo para reactivar de alguna maneira a vida social fora do confinamento. E ainda querería salientar un terceiro aspecto e depois deixo o uso da palabra e ten que ver con o libro O labirinto da saudade, a meditación sobre a saudade, e é que onte falaba con un amigo e eu lamentaba que non tiña tempo para preparar esta sesión e ele me dixía, mas non te preocupes, porque xa o que tens escrito e eu respondía, mas nestes momentos eu estou moito para baixo do meu escrito, non lembro o que escribí. E, alén disso, o máis importante, o labirinto da saudade, que é un percurso, a meditación sobre a saudade, dice ao meu amigo, o máis importante é que meu libro é un erro para as persoas que saben da saudade e que participan da filosofía da saudade. A miña posición é un erro. Isto se pode dizer con palabras filosóficamente dignas, como empregou antes o colega e profesor Hugo Monteiro na súa brillante intervención, dicendo que eu estou na errancia. Mas iso é demasiado honroso para mí. Eu estou instalado no erro. Estou no erro porque eu, como teño falado con outras persoas, non sou capaz de perceber a dimensión metafísica da saudade, o que son a miña forma de entender o que é a saudade é o que podemos ver cualificado. Eu contaba isto en escritores galegos que ten escrito sobre a saudade, e estou convencido que tamén moitos portugueses, pois aquilo que pode pensar unha persoa que experimenta a saudade e non é capaz de reflexionar filosóficamente. Acho, Luís, que justificaste, antes de mais, saudando a tua presença também, sim, acho que antes de mais justificaste muito bem o título da tua intervenção, Desconfinando o Pensamento da Saudade. Mais do que isso, também achei muito interessante e interpelante, aliás, retomando uma sessão anterior, até sobre Agostinho da Silva, essa ideia de que a filosofia
é uma espécie de terapêutica contínua e sempre atual contra o confinamento intelectual, leia-se. Mas, enfim, sobre a questão da saudade, e também dizendo que eu pessoalmente aprecio muito esse teu estilo, também como escritor, ou seja, de um estilo muito vivencial, muito enraizado, e regressando até à intervenção anterior do Hugo Monteiro, não é de facto alguém que olha o mundo de helicóptero, é alguém que olha o mundo a andar de pé posto, a partir do seu passo, do seu vagar, do seu ritmo, e intercalando memórias muito pessoais com reflexões com muito maior espectro. E é sempre interessante ler os teus textos, enfim, é uma consideração mais pessoal, porque tu de facto misturas muito bem, a meu ver, esse lado mais pessoal, mais vivencial, mais terreno, no bom e no mau sentido, sobretudo no bom sentido, com essa capacidade de abstração que tu também tens, ainda que aqui não o queiras reconhecer. Mas eu queria voltar um pouco atrás. Enfim, nós já falámos um pouco sobre o teu livro, até porque tive algum papel também na viabilização da edição cá em Portugal. Como a Celeste Natário disse bem, portanto, o livro foi publicado em primeiro lugar na Galiza, com o título Labirinto da Saudade, e depois em Portugal, para evitar confusões, com o título Meditação sobre a Saudade. Enfim, todos nós sabemos que o livro O Labirinto da Saudade, do Eduardo Lourenço, teve uma grande repercussão em Portugal, até porque saiu no tempo em que saiu, no pós-25 de Abril, enfim, estávamos num momento de redefinição do país, e há teses, o livro de facto teve uma grande repercussão, ainda hoje é amplamente citado, e de facto há teses que nesse livro aparecem que ainda hoje são retomadas, a meu ver, já um pouco fora de prazo. Tu achas que essa questão da identidade, e sabemos que essa questão é muito presente na Galiza, mas aí por razões mais atendíveis, é ainda uma questão premente, tanto quanto o Eduardo Lourenço enuncia nesse livro? Obrigado pela apreciação, Renato, sobre o meu trabalho. Eu não queria entrar digamos, no que é a formulação do Eduardo Lourenço. Lembro agora mesmo vagamente, eu tinha presente o livro e o título de Eduardo Lourenço quando em galego puso o título O Labirinto da Saudade. E foi movido porque, falando con un amigo portugués que profesor da Universidade Nova de Lisboa e que en un tempo foi director da Biblioteca Nacional de Portugal, con as dúbidas que eu tiña relativamente ao título, ele me dixe, non teñas nenhuma preocupación. O copyright do título non é de Eduardo Lourenço. Há outro libro anterior que é O Labirinto da Saudade, publicado, penso que nos anos 40 ou algo así, e que é un libro de moito pouca difusión, mas que há algunos exemplares na Biblioteca Nacional de Portugal, e que é un florilexio de textos sobre a saudade. Entón, pelo menos na Galiza pareceume que podía manter o título, dado que xa era como mínimo o terceiro, non o segundo que recorría ao título. E entón, a identidade, no que é importante, porque o meu ponto de, digamos, o meu inicio do que é esta reflexión é por unha parte persoal, mas por outra ten a ver con o meu interese pola literatura galega e, en concreto, por un poeta galego do século XIX, que é Eduardo Pondal. E a questão da identidade é verdadeiramente importante. E a miña interrogación pela questão da saudade aparece porque, ao eu querer facer no centenario da publicación do libro de Eduardo Pondal, Queixumes dos Pinos, que é de 1886, por tanto, en 1986, eu escribí un texto
sobre un poema dele. E nese poema, o que sería o núcleo, ou a base, mas eu penso que o núcleo irradiante, aínda que expresamente non estaba nen a palabra saudade, ou unha similar, pois ese núcleo era saudade. E eu fiquei moito insatisfeito con a compreensón do poema que eu tiña. E entón, de aí, a miña procura para intentar esclarecerme a mí mesmo, primeiro, a interpelación, cual era a interpelación que me chegaba do poema de Pomar, que me chegaba unha interpelación sobre o nome da saudade, e eu non conseguía, con o coñecimento que eu tiña, que era escaso, sobre a filosofía da saudade, ou seja, sobre aqueles pensadores que escreveran da saudade, eu non conseguía entender que me estaba a dizer contar. E iso ten a ver con a identidade, neste caso a identidade colectiva galega, que tamén é algo recorrente, colocar a saudade como un trazo identitario. Mas, no meu caso, o comezo está nesa interpelación e penso que a identidade, ou talvez a reflexión sobre a singularidade, é importante para a saudade. As tuas meditações, ou a tua meditação sobre a saudade, ela é identitária num sentido pessoal, de descoberta de ti próprio. Acho também curioso que tenhas referido que não estás instalado no erro, mas erras no sentido de errar, de caminhar. E disseste também que não eras capaz, e por aqui penso que vai o escritor, dir-me-ás ou não, no pouco tempo que temos, que vai o escritor que diz que também não é capaz de perceber a dimensão metafísica da saudade. Essa dificuldade de compreensão da dimensão metafísica da saudade poderá ser a dificuldade também de compreensão, ou a dificuldade de chegar ao mais profundo que tu gostarias de chegar em relação a ti próprio? Obrigado, Celeste, pela reflexão. Vou começar por isto no final da dimensão metafísica. E com isso também, de alguma maneira, caracterizo o que é o traballo que eu fiz sobre a saudade, e a minha reflexão pessoal. E é que, por empregar unha palabra, sería ética. Entón, a ética e a saudade vista desde a ética, para min ten dois elementos. É fácil, ou é frecuente, digo fácil porque é a nosa primeira experiencia, falar da saudade como un sentimento que eu teño. E tamén, digamos, iso é o que sería a aproximación habitual á temática máis extendida. E eu desloquei un pouco o foco e a miña proposta é falar da saudade, evidentemente un sentimento máis como unha mensaxe que de alguna maneira en algún momento chega e unha mensaxe que tamén nos emitimos. Esta, digamos, é unha primeira peculiaridade. E a segunda peculiaridade é que esta mensaxe vai sempre de algún suxeito a outro suxeito. Entón, digamos aquí, para ir agora á dimensão metafísica habitual da discusión, non pretendo, eu xa non entro nesa dimensão porque eu, habitualmente, os que falan nesta dimensão falan de saudade como sentimento ou algo similar, e, polo tanto, algo que está nun suxeito
un suxeito. E para min, o que me interesa, eu non nego iso, a mí o que me interesa é a interrelación que há con outros suxeitos. A idea habitual, digamos, metafísica, pois é que há un salto entre o que sería a experiencia común dunha persoa que ten saudades ao escutar unha música ou unha persoa que ten saudades ao ver unhas imagens ou ten unha lembranza e o que sería outra experiencia da saudade no que non estaría ligada a un obxecto ou pelo menos habería unha trascendencia con relación a cualquier obxecto. Entón, desde este punto de vista, pois eu, cando teño saudades, nunca consigo, digamos, matar esas saudades, non? Ou só os consigo matar, como diría Paulo Borges, pois escrevendo un nihilismo metafísico radical. Non? Aí consigo matar as saudades. Non. Entón eu, nesta formulación ética, no que sempre para min non há esa trascendencia, sempre há esa interrelación, evidentemente non. O que utilizo eu algunhas veces é a forma de plenitude incompleta. A saudade nos brinda unha experiencia de plenitude incompleta. Podíamos dizer, eu aqui estou-me a recordar de uma frase de Unamuno, das viagens e paisagens de Unamuno, em que ele fala de uma tristeza, em que ele fala de uma formosa tristeza de uma enorme solidão, e fala desta tristeza como plena de sol, plena de ar e de céu. Veste nesta frase do Unamuno uma tristeza plena de sol? Pois, Celeste, pode ser. É que eu penso que por introducir un tema na experiencia, eu acho unha diferenza habitual cando a xente fala en saudade ou entre os portugueses e os galegos. Para os galegos tamén usamos moito a palabra morriña. É un sinónimo. E é por aí que começa o teu livro, depois de esclarecer a questão do labirinto da saudade, vai precisamente ter-se sobre o termo morriña. Não? Morriña. Então, que pasa que podemos asinalar algúns matices que diferencian morriña e saudade. Un deles é que a morriña é moito máis material do que a saudade. A saudade ten unha capacidade grande de idealización. Eu penso que a morriña é máis triste do que a saudade. Cando un galego experimenta a morriña, non há un fundo de alegría. Non há. É tristeza. E eu, na saudade portuguesa, tal vez, como di Carolina Miquelis de Vasconcelos, porque saudade ter a ver con saúde. Con saúde, tamén con saudación e tamén con salvación. E morriña é unha doença. Luís, mas esse é do ensaísta que está a interferir agora no escritor. Sim, é do ensaísta. Eu queria que tu fosses mais para o que é que te leva, portanto, a encontrares nas viagens, nesse labirinto, nessa viagem maior e nesses percursos da viagem maior, no fundo, que é, digamos, a vida humana, e nesses percursos que tu vais fazendo, foste fazendo desde criança e aos quais sempre voltas, onde tu, digamos, encontras de algum modo o humus, o âmago, alguma coisa que nos aproxima dessa ideia, desse sentimento de saudade. Mas, de qualquer modo, e como estamos mesmo a terminar, eu gostava de terminar esta nossa conversa com algumas
com algumas falhas, com um curto texto de meditação sobre a saudade, portanto, da autoria do escritor e do ensaísta, exatamente, Luís Garcia Soto, com um final extraordinário que diz o seguinte no final desta obra: penduro as coisas do banho no estendal, recolho, é inverno, não é época para trabalhar aqui, recolho, baixo as pernas, comprovo que não esqueço nada e já vou sair. Voltando à saudade, já disse que ficavam muitos cabos soltos, multidão de coisas por fazer, mas chegou o momento de concluir, de fechar a cancela vermelha. Contudo, tratando-se da saudade, a cancela fica sempre entreaberta, quando não completamente aberta. Um alfinete, um láser de saudade, fura de par em par o cerebelo, atravessa a memória, a liberdade e vai atando nós indissolúveis. Esta última parte é uma citação que o Luís utiliza do Antão Áviles de Taramancos, do preceito do sacramento da saudade, mas eu gostava de sublinhar esta convocação que o Luís faz deste preceito, que naturalmente porque o convoca é porque com ele dialoga, mas também esta imagem e esta pintura com a qual ele encerra a meditação sobre saudade, deste encerramento do livro com esta cancela vermelha, que também ela nos faz viajar no tempo e pensar nas cancelas vermelhas que encerravam as passagens dos comboios, das locomotivas de transporte e que uniam Portugal e a Galiza, mas não só, e que acho que é uma bela imagem que algum pintor poderia representar. Acho que é um fim de livro com uma pintura extraordinária, e por isso agradeço imenso ao Luís, e quem sabe não poderemos de novo vir a conversar mais sobre o escritor e não permitir que o escritor fuja para o ensaísta, que é sempre mais confortável para não falar de si, e os escritores não gostam de falar deles. Muito obrigada e até ao nosso próximo encontro.